Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos na presença do Senhor mais uma vez e podermos compartilhar da palavra do Senhor em nossas vidas. Eu tenho o privilégio de ter ao meu lado a Maíra. Tivemos até agora, na tradução para Libras, a Tayane. E, Maíra, é um prazer ter você aqui ao meu lado. Que Deus nos abençoe. Que Deus fale ao coração de cada um daqueles que se encontram conosco neste momento de transmissão e que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós vamos dar continuidade à pregação da palavra de Deus naquela série de Filipenses que temos trazido à igreja já há algum tempo, sobre o tema geral Alegrai-vos, tema que fora escolhido pelo conselho da nossa igreja para o ano de 2020, ano em que a igreja comemora seus 60 anos de organização. Então, eu quero convidá-lo a alegrar-se conosco mais uma vez. Trataremos sobre um tema muito específico, a respeito de um homem que foi usado por Deus como portador de alegrias. Seu nome foi Epafrodito. Nós vamos ler já já e você vai entender bem a respeito disso. Mas antes eu quero orar com você, pedindo a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Senhor, muito obrigado por este momento que estamos em tua presença. Rogamos a tua misericórdia e graça, pedimos que o Senhor fale ao meu coração e ao coração de cada um que está comigo nessa transmissão, cultuando remotamente ao Senhor, em seus lares ou onde quer que se encontrem neste momento. Fala ao nosso coração, seja feita a tua vontade. Nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a lermos juntos a palavra do Senhor no texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 30, e assim diz a palavra do Senhor em Filipenses 2, de 25 a 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Este é o texto que servirá de base para a nossa reflexão nesta noite, e eu quero convidá-lo desta maneira a acompanhar comigo atentamente aquilo que o Senhor tem para nos falar. Vamos pensar aqui. Durante o tempo de suas viagens missionárias, e Paulo fez 3 viagens missionárias, pregando o evangelho do Senhor, o apóstolo enfrentou muitas lutas e perseguições por causa do evangelho pregado. E por causa da pregação do evangelho, acabou preso. Depois de passar por diversas instâncias, como cidadão romano, ele recorreu ao imperador e foi enviado para a sede do império em Roma. De lá, onde permaneceu em prisão domiciliar durante 2 anos, ele escreve pelo menos 4 cartas, as chamadas cartas da prisão. Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, a carta que ora estamos lendo. Então, a partir dali, esse trabalho missionário continua sendo desenvolvido. Paulo não para por causa do evangelho, porque ele bem sabia que, embora ele estivesse preso, ainda que em casa, o evangelho não estava atado, o evangelho não estava atrás de grades, o evangelho não estava fechado ou preso juntamente com ele. Mas a palavra viva do Senhor podia alcançar e devia alcançar os corações. Como pregador do evangelho, ele estava cumprindo seu papel. Mas ele passou ali, naquele tempo, por muitas necessidades materiais. Período em que, mais uma vez, a atenciosa igreja de Filipos, que já o havia ajudado em diversas situações, entrou mais uma vez em ação e decidiu acudi-lo em suas carências materiais. Mas como fazer isso?
de Filipos até Roma, cerca de 1.200 quilômetros por estradas difíceis, pelo mar e até chegar lá. Mas quem iria então ao encontro de Paulo? Epafrodito, certamente um servo do Senhor, que se voluntaria para colocar-se à disposição para fazer esta viagem longa e difícil, se dispõe a assisti-lo. E é sobre este Epafrodito que o texto vai se deter nesta noite para a nossa reflexão. Mas quem era esse Epafrodito? Pouco se fala a respeito dele. Nós vamos ver que o seu nome aparece somente 2 vezes na Bíblia inteira, ambas nesta carta aos Filipenses. A primeira neste texto, no capítulo 2, versículo 25, e a segunda num texto que será pregado dentro de algum tempo, nessa série de Filipenses, nas palavras de agradecimento de Paulo, no capítulo 4, versículo 18. Possivelmente esse nome, Epafrodito, é um nome de origem pagã, em meio a uma igreja de formação recente. Aqueles que estavam sendo convertidos pelo poder do Espírito Santo, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, agora estavam fazendo parte da membresia daquela igreja, estavam se tornando parte do corpo de Cristo. E certamente o nome Epafrodito guardava uma relação com a deusa do amor e da beleza, Afrodite. E assim, a gente pode perceber, querido irmão, que desde os planos eternos, o significado do nome Epafrodito, amável, ele vai se tornar real e verdadeiro a partir do novo nascimento, o qual verdadeiramente se fez amável ao conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo em sua vida, e o que nos leva a concluir que o novo nascimento superou o nome de nascimento. Ou seja, o novo nascimento superou, o nome do novo nascimento superou o nome do seu nascimento, da sua certidão de nascimento. Epafrodito tornou-se um imitador de Cristo. A gente, há cerca de um mês atrás, no dia 17 de abril, eu tive o privilégio de pregar neste mesmo capítulo dessa série de Filipenses, da alegria do Senhor, no capítulo 2, versículos 5 a 11, que nos mostrou o exemplo de Cristo na humilhação. Mas no versículo 5, disse o apóstolo Paulo, naquele texto, dizendo assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não há dúvida que Epafrodito, na sua vida, ele demonstrou isso claramente. Versículo 8 diz assim, Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. O texto que nós lemos, e nós vamos refletir um pouco mais à frente a respeito, Epafrodito ele chega quase à morte, se não fosse Deus curar a sua enfermidade mortal para que ele continuasse alegrando o coração de Paulo e da igreja do Senhor. O amor de Epafrodito pela igreja e por Paulo era tão grande que Paulo vai chamá-lo, a partir do versículo 25, que nós já lemos, de meu irmão, de cooperador, de companheiro de lutas. E não é à toa que Paulo, então, no capítulo 2, versículo 30, este texto que nós lemos, diz assim, ó, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Assim, meus irmãos, após essa ambientação do texto que nós lemos, desse início de entendimento, eu quero pensar com vocês a respeito do tema Epafrodito, o portador de alegrias. A glória de Deus, mas ele foi um instrumento usado pelo Senhor para mostrar como Deus age na vida daqueles que creem em Jesus e que se colocam à disposição para imitá-lo em toda a sua vida. Em primeiro lugar, eu penso com vocês, baseado nesse tema, Epafrodito, o portador de alegrias, eu quero olhar primeiramente para o portador de alegrias como aquele que se dispõe a ser o amigo de todas as horas. Versículo 25, vamos relembrá-lo? Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Paulo está escrevendo a carta à igreja de Filipos. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Nesse versículo, nós podemos perceber uma relação crescente. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Em primeiro lugar, meu irmão. Ser irmão é ser filho de um mesmo pai.
Paulo, filho de Deus. Epafrodito, filho de Deus. Os membros da igreja de Filipos, filhos de Deus. Meu irmão em Cristo Jesus. Elo experimentado por aqueles que estão em Cristo. Uma aliança de amor fraternal que nos une uns aos outros. Irmão caracteriza o sentimento de família, e neste caso, família da fé. Meus queridos, pensando bem, eu estou olhando para uma câmera de um aparelho que serve como comunicação entre nós. Mas eu posso entender que o amor que nos une é muito maior do que essa imagem. Ao abrirmos as atividades desta noite, na preparação do culto desta noite, culto no lar, onde cada um está reunido na presença do Senhor, a equipe que está trabalhando, a equipe técnica, pastores envolvidos, dirigentes do culto, pastor Marco Antônio, me permita a referência, pastor, sei que o senhor está nos ouvindo neste momento da sala da sua casa, ele disse assim, Valtinho, que bom te ver. Gente, como é bom quando nos vemos, como é bom quando podemos nos aproximar. Nesse tempo de pandemia não dá para chegar perto. É necessário que mantenhamos a distância, o distanciamento social. Todavia, como é bom quando nós sabemos que o outro está bem. Foi exatamente esse sentimento que estava arraigado no coração de Epafrodito. Por isso, meu irmão. Em segundo lugar, Paulo vai chamá-lo de cooperador, mais do que um entregador de encomendas. Ele levou donativos, ele levou uma assistência social a Paulo, lá da igreja de Filipos. Mas Epafrodito era um trabalhador na obra de Cristo, um ajudador de Paulo. A palavra grega usada por Paulo para cooperador é sinergates. E sinergates significa exatamente ação ou esforço simultâneos. Significa coesão, trabalho ou operação associadas. Na área da fisiologia do corpo, sinergastes ou sinergismo é uma ação associada de 2 ou mais órgãos. É como se o coração dissesse ao pulmão, olha aí, ó, respira aí e bombeia o ar para que eu possa bombear o sangue. E o pulmão dissesse, então, coração, bombeia sangue por todo o corpo para que eu possa fazer a minha parte. E assim todos os órgãos do corpo, trabalhando em conjunto para que a saúde seja perfeita. Isso é sinergia. Assim eram Paulo, Epafrodito e a igreja de Filipos, a serviço do reino de Deus como um só corpo. Em terceiro lugar, Paulo vai chamá-lo, neste versículo 25, de aquele que lutava com ele, que combatia o bom combate, de companheiro de lutas, companheiro de guerra, companheiro de milícia. Por diversas vezes, Paulo usa a figura do soldado para ilustrar o serviço abnegado do servo de Deus ao seu Senhor, ao seu general, que é Cristo. Ao escrever a primeira carta a Timóteo, seu filho na fé, Paulo diz assim, no versículo 3, capítulo 2, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Era a mesma situação de Epafrodito. Companheiros na fé, companheiros de guerra, companheiros de luta. Epafrodito também era assim, estava no meio do campo de batalhas, juntamente com Paulo. Eram companheiros no conflito, na guerra contra o pecado, contra o mal que o pecado causa na vida do homem. William Hendricks, ele vai falar sobre isso dizendo assim, um obreiro deve ser também um guerreiro, porque na obra do evangelho terá que combater contra muitos inimigos. Certamente baseado nas informações dos livros do primeiro século, ele vai dizer inimigos como mestres judaizantes, os gregos, romanos, escarnecedores, adoradores do imperador, sensualistas, governadores deste mundo tenebroso. Aquele que serve ao Senhor deve se colocar como um soldado de Cristo diante do seu general e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim para combater o bom combate. Em segundo lugar, eu quero pensar com vocês que o portador de alegrias também é aquele que serve ao Senhor da igreja e aos membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, de todo o seu coração. Paulo diz assim, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Já pensamos um pouco sobre isso.
Por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quando ele diz, em primeiro lugar, como mensageiro da igreja de Filipos, ou dos filipenses, a palavra grega usada por Paulo aqui para designar mensageiro é exatamente apóstolos. A palavra apóstolo tem o sentido daquele que é enviado com uma mensagem do Senhor. Embora Epafrodito não tenha sido classificado, considerado como um apóstolo, assim como Paulo, o mensageiro do evangelho, ele aqui usa o termo para dizer: Epafrodito traz uma mensagem de Deus enviado pela igreja de Filipenses para alegrar o meu coração. Por isso, a missão de Epafrodito, gente, não foi apenas de trazer a Paulo o donativo da igreja, mas também é de levar a Paulo a palavra de carinho e conforto da parte do Senhor, que usou a igreja de Filipenses para alegrar e tranquilizar o coração de Paulo. E assim, Epafrodito foi um portador de alegrias. Vale a pena pensar como eu tenho agido nesse sentido. Em segundo lugar, Paulo vai dizer assim, olha, ele é um auxiliar da igreja para ajudar-me. Aqui, a palavra grega auxiliar é liturgos, da qual vem a nossa palavra liturgia, e que significa serviço ou culto ao Senhor. Um teólogo chamado Joseph Lightfoot diz que o termo liturgia ele tem uma vasta história. E ele faz aqui uma classificação. Originalmente era apenas um serviço civil, depois foi ampliado e passou a significar qualquer tipo de função ou ofício. Mais tarde veio a significar que era uma ministração sacerdotal, começou a tomar um cunho religioso, especialmente entre os judeus, e depois foi vinculado aos serviços eucarísticos. E, finalmente, passou a significar as formas da divina adoração. Nós usamos esse termo liturgia. O culto que estamos realizando hoje, embora remotamente cada um no seu lar, tem umas liturgias, está sendo seguido, que nós transformamos numa pauta para fazer essa programação, essa veiculação eletrônica, mas há uma liturgia do culto, onde nós adoramos, onde nós confessamos nossos pecados, onde nós nos edificamos com a palavra, onde nós agradecemos a Deus, onde nós temos a comunhão com o Senhor e entre nós. A ideia, portanto, do apóstolo é que, ao atender às necessidades dos outros, o crente é um sacerdote que ministra culto a Deus enquanto faz. E que Epafrodito fazia do seu serviço prestado à igreja e a Paulo, o pastor, naqueles dias, um culto ao Senhor. Cumpre-se por meio de Epafrodito, então, o ensinamento que Paulo também vem pregando na sua carta. No capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Epafrodito chegou quase a morrer numa viagem difícil, longa, cheia de problemas, mas ele fez tudo isso para a honra, para a glória do Senhor, para o bem-estar de Paulo e para a evangelização daqueles que ainda não haviam conhecido a Cristo. Foi exatamente o que Epafrodito fez de maneira altruística. Todavia, aprofundando um pouquinho mais a respeito desse portador de alegrias, nós podemos entender claramente que portador de alegrias é aquele que é forjado por meio de lutas, ou das lutas enfrentadas e vencidas na presença de Deus e na presença do seu Filho Jesus Cristo. Versículo 30 diz assim: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Como é interessante esse versículo. Por causa da obra de Cristo, ele se colocou à disposição ao ponto de quase morrer para dispor-se ou para colocar-se à disposição da igreja, a fim de suprir aquilo que a igreja precisava como carência, a fim de atender a Paulo. A igreja precisava mandar alguém, a igreja precisava assistir a Paulo, e ele se dispõe: estou aqui, estou pronto, sou eu quem vou. Estou à disposição, eis-me aqui, a fim de socorrer as necessidades de Paulo. Além da viagem de Filipos para Roma,
Se tratava de uma árdua jornada, como eu já disse, por mais de 1.000 quilômetros cruzando o mar em rotas difíceis e perigosas. Somado a isso, o fato de associar-se a um preso. Paulo estava em Roma, preso por causa do evangelho. E certamente aquele que viesse a associar-se a ele corria grande risco, possivelmente até de ser preso também, a fim de que ele, e por isso ele se coloca a fim de assistir a Paulo, independente do risco, à disposição do Senhor. Epafrodito se dispõe a enfrentar todas essas dificuldades e, assim, essas dificuldades chegaram a adoecê-lo. Mas pela compaixão de Deus, ele foi curado. Ele passou a contar uma nova e alegre história. Por isso, muitas vezes nós somos forjados para contar uma nova história por meio de dificuldades. Quantas dificuldades nós passamos em 2019? Como essa igreja viu lutas e dificuldades, mas uma nova história nós temos para contar. Porque assim como Epafrodito venceu as lutas, as dificuldades, os problemas naquela estrada, naquele mar, naquele tempo em Roma, muitos de nós temos também uma nova história, uma alegre história para sermos portadores da alegria de Cristo àqueles com quem nos relacionamos. E por isso, nós podemos olhar o versículo 27 e falar, esse versículo realmente ele fala muito para mim. Com efeito, adoeceu mortalmente, ou seja, com efeito passou por uma dificuldade séria. Mas Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, diz Paulo, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Muitas vezes nós vemos pessoas passando por lutas e dificuldades, e podemos dizer assim, com efeito, fulano, cicrano, adoeceu ou viveu um acidente, um problema sério, mortalmente, mas Deus compadeceu dele, e não somente dele, mas de mim, da minha família, da minha igreja, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meus amados, o Deus de Epafrodito é o nosso Deus. E ele está aqui hoje pronto para fazer isso com a gente também. Epafrodito estava em plena consonância com aquilo que Tiago escreveu. Vejam bem, Tiago disse assim no capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Temos passado por lutas, temos passado por dificuldades. A Covid-19 está se aproximando da gente, já afetou alguns membros da nossa igreja, possivelmente alguns membros da sua família, você que está nos ouvindo e acompanhando e cultuando a Deus conosco. Mas o Senhor de Epafrodito é o nosso Deus também. O Senhor de Paulo é o nosso Deus, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus eterno. E é Ele quem faz com que passemos pelas provações, mas trazendo para nós a experiência, a perseverança e a esperança de novos dias. Epafrodito, duplamente agora um portador de alegrias. Ele foi aquele que levou a bênção da oferta para Paulo, lá da igreja de Filipenses, e agora ele está de volta, de Paulo para a igreja. Nos versículos 28 e 29, a gente encontra essa razão da volta de Epafrodito. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, disse Paulo, para que, vendo-o novamente, ou seja, a igreja, os irmãos da igreja, vendo Epafrodito de volta, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza em saber que ele chegou bem e que agora vocês estão alegres. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Me preocupei muito ao preparar essa mensagem do Senhor para os nossos corações, em não exaltar Epafrodito e me esquecer da pessoa de Cristo. Só foi possível Epafrodito ser um mensageiro de Deus até Paulo, voltar como possivelmente o portador dessa carta de Filipenses à igreja e ser assim o portador de alegria para lá e para cá, porque Cristo estava no comando da vida dele, usando como instrumento em suas mãos. Por isso, recebei-o com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Honra quem honra. E Paulo entendia que Epafrodito era agora um homem digno de gratidão e de honra diante do Senhor dos senhores. Por fim, mas sem a pretensão de esgotar esse tema que eu considero tão amplo e profundo, Epafrodito era um autêntico portador de alegrias, porque experimentou na sua vida a presença de Jesus Cristo, a verdadeira alegria. Jesus é música?
a alegria dos homens, mas muito mais do que música. Jesus é real. Jesus é o Filho de Deus. É aquele que não fez caso da sua glória no céu, mas enfrentou a ignomínia, a vergonha da cruz, a tristeza da cruz, para que as nossas tristezas, as nossas enfermidades, o nosso pecado, que traz separação entre nós e o nosso Deus, fosse perdoado na cruz. E nós fôssemos restaurados, fôssemos justificados do nosso pecado e recebêssemos a alegria da salvação. Como eu venho dizendo até agora, pouco se sabe sobre Epafrodito. Só sabemos dele no versículo 25, ou no texto de 25 a 30 do capítulo 2, e também lá no capítulo 4, versículo 18. Ainda que não tenhamos a sua biografia completa, talvez o dia e a hora da sua conversão, nos breves relatos de Paulo nós detectamos as evidências dessa conversão. Não que pelas obras ele pudesse ser salvo, mas pela sua salvação tanto fez para a glória do Senhor. Baseado no que a própria Bíblia nos diz, pelos frutos vos conhecereis. Os frutos de Epafrodito foram claros, embora citado de forma breve. A confiança depositada pela igreja no serviço daquele servo do Senhor. O profundo sentimento de carinho mútuo entre os filipenses, o apóstolo Paulo e o próprio Epafrodito. O cuidado de Deus para com ele, curando-o daquela enfermidade mortal. O cuidado daquele irmão para com os da sua igreja. Olha, vejam, no versículo 26 ele diz, eu fiquei angustiado. O Paulo cita, dizendo, ele está angustiado para dar notícias da sua saúde restaurada. Diz assim o texto, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes falar que ele adoeceu. Tudo isso era prova de que Epafrodito já havia experimentado o amor de Deus, o Pai, e praticava esse amor, amando o próximo como a si mesmo. Epafrodito foi feito um ramo frutífero da videira, citada por Jesus em João, capítulo 15, especialmente nos versos 11 e 12, que, segundo a Nova Versão Internacional, diz assim, ó, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria, disse Jesus, esteja em vocês, e a alegria de vocês seja plena, seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu vos amei. A partir do amor de Deus em nossos corações e o amor da igreja por Paulo, do Epafrodito pela igreja e por Paulo e vice-versa, o amor de Deus estava sendo expresso e a alegria do Senhor Jesus estava sendo realizada e a alegria no coração daqueles irmãos estava sendo plena também. Com certeza, Epafrodito já havia ouvido a nova de grande alegria anunciada por aqueles anjos lá naquele campo onde os pastores tomavam conta do rebanho. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje, ou melhor, é que hoje, vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, a alegria dos homens. Deus fez e usou Epafrodito como seu portador de alegria. O fez como um portador de alegrias. Usou Epafrodito como portador de alegrias, da alegria da salvação. O Salmo 100 nos exorta, dizendo, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Meus irmãos, esta noite é uma noite feliz, é um santo lugar, a sua casa, talvez o seu hotel, onde você estiver neste momento, Deus quer te usar. E Deus quer alegrar também o seu coração. Diga a ele, estou aqui, Senhor, eis-me aqui pronto para te servir ao Senhor com alegria. E assim, eu passo para a conclusão desse momento de reflexão. Epafrodito foi um portador de alegrias. Por quê? Porque conheceu a Jesus Cristo como seu Senhor. Porque resolveu colocar em prática a palavra do Senhor. A palavra do Senhor dá alegria. A alegria é uma das facetas do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, e dali em diante tantos outros. Alegria, ela só é possível para aquele que conhece a Jesus. Alegria plena, ela só é possível para aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando em sua vida.
O salmista, séculos atrás, já tinha entendido isso. No Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, alegre o coração do Senhor, e ele alegrará também ao teu coração. Por quê? Quando nós nos decidimos a servir ao Senhor com alegria, nós alegramos o coração do Senhor. Nós exaltamos o nosso Senhor. E nós servimos de instrumentos, de portadores de alegria para aqueles a quem Deus quer alegrar por meio de nós. Eu quero dizer que um dia eu pretendo encontrar-me com o Epafrodito no céu e trocar com eles boas histórias de alegria. E eu digo para você, você é convidado a fazer isso também, a nos encontrarmos juntos lá no céu e trocarmos boas histórias de alegria. Apocalipse 21 diz assim, nos versículos 3 e 27, para que a gente possa entender o capítulo como um todo, pincei esses 2 versículos, quando diz, ou dizem, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nela, na cidade do Senhor, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Isso te diz alguma coisa? Na cidade santa, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro ali estarão. Somente aqueles que experimentaram a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Aqueles que abriram o seu coração. Aqueles que rasgaram o seu coração e deixaram Cristo entrar. Aqueles que foram eleitos, escolhidos pelo Senhor e foram transformados em filhos de Deus. Pela graça de Deus somos salvos. Pela graça de Deus estamos aqui nesta noite tendo o privilégio, a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Que esta alegria possa ser real em nossas vidas. Cântico antigo, daqueles do meu tempo, do tempo da minha avó, diz assim, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não vai mais sair de dentro do meu coração. Talvez os mais antigos que estão nos acompanhando estejam também cantando isso agora comigo. Esta paz, esta alegria, esta satisfação, não é porque tudo nos vai bem, mas é porque temos Cristo como Senhor e Salvador. Então eu quero te convidar, sejamos, pois, portadores dessa alegria da salvação. Nos coloquemos à disposição do Senhor. Os tempos são maus, as dificuldades estão aí, mas a obra é do Senhor. Aquele que começou a obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo, até o dia da vinda do Senhor. Ele está conosco, é Ele quem nos garante isso. Quando diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, até o final de tudo. É Jesus quem nos alegra. Jesus é a minha alegria. Jesus é a sua alegria. Jesus é a nossa alegria. Jesus foi a alegria de Epafrodito. Jesus foi a alegria de Paulo. Jesus foi a alegria dos filipenses. Ele é a alegria de todo aquele que nele crê. Quero orar com você, entregando a nossa vida no altar de Deus e agradecendo por esta alegria que não vai mais sair de dentro do nosso coração. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque, ainda que nem tudo vá bem, o Senhor é a nossa alegria. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, teu Filho Jesus é o nosso Salvador, o teu Espírito Santo é o nosso Consolador e aquele que nos convence do pecado e da morte. Muito obrigado porque já fomos, ó Deus, atingidos pela alegria da tua salvação por meio de Jesus que nos amou primeiro e nos ensinou a te amar e nos capacitou a amar o nosso próximo. Que nós sejamos também, como Epafrodito foi, portadores da alegria do Senhor, sobretudo para aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, enfermidades, tristezas, ansiedade. Usa-me, Senhor, usa teu povo, usa a tua igreja, que sejamos instrumentos em tuas mãos. Para a glória do Senhor, para a nossa comunhão contigo e para o bem-estar do teu povo.
É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.